Graça e paz, querido professor Azeniel, com mais um assunto da lição. E dessa vez a nossa lição está maravilhosa, está top. A gente vai dar um upgrade, tá? Na nossa aula. Dicas maravilhosas. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha com teu amigo professor, ok? Vamos para o assunto da lição? Olha o que diz. O nosso tema hoje é o avivamento no Novo Testamento. Texto áureo. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10. Meu amigo professor, antes de continuar, vamos para algumas dicas que hoje eu vou dar para que a nossa EBD, a nossa aula, seja totalmente dinâmica. Por quê? O objetivo do meu slide, para você, professor, que adquire o meu material, é justamente esse. É te dar algumas dicas para que tu possa deixar a tua aula mais dinâmica e criativa. O próprio slide, da forma que eu organizo, da forma que eu elaboro ele, vai fazer com que chegue nesse nível, tá bom? Então, o que acontece aqui? Qual é a nossa primeira dica? Bom, aproximadamente eu tenho 1h30 para dar a essa EBD. Alguns têm só 1 hora. Vai ficar aí como é a administração da igreja. Então, vamos supor, eu tenho 1h30 para dar a minha aula, ok? O que eu faço? Pelo meu conteúdo da lição, eu analiso ele, eu estudo ele e digo, pô, o meu conteúdo ele está autoexplicativo, então eu tenho um tempo suficiente para fazer alguns questionamentos e fazer algumas perguntas. Já tem uma outra lição, um outro conteúdo que ela não é tão autoexplicativo. Você vai ter que explicar tópico por tópico e isso vai te tomar tempo. Então, nesse caso, você vai ter que evitar um pouco ali a participação do aluno. Então, isso você precisa analisar para que a dinâmica possa acontecer. Vamos supor, então, que esse conteúdo aqui é um conteúdo simples, fácil, e a gente vai fazer com que o aluno interaja com você, ok? Uma das dicas é, se o conteúdo está fácil, o aluno pode ler com você o texto áureo, o assunto da lição, junto com você. Vamos lá. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Aqui, a dica é: se eu tenho esse tempo suficiente para que o aluno compartilhe comigo, certo? Você vai fazer o seguinte: você inicia a sua leitura, né? Leitura bíblica em classe, João capítulo 4, versículo 7 até o 15. Você vai ler o primeiro, a igreja vai ler o segundo, você vai ler o terceiro, a igreja lê o próximo, e assim sucessivamente, ok? A gente vai fazer isso. Então vamos lá. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Aqui você pode colocar o seu aluno para ler. Fica a seu critério isso, uma forma mais dinâmica. Vamos lá. Porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E respondeu Jesus e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e os seus gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará
a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Objetivos da lição. Primeiro, é apresentar o avivamento nos evangelhos. Segundo, é saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. Então a gente vai saber como se deu esse avivamento. E terceiro, a gente vai o quê? A gente vai conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Vamos para a introdução? Olha o que é que diz. Nessa lição, teremos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por quem? Trazido por Cristo, mediante aos homens comissionado por ele. Quem foi comissionado por eles? A gente tem aqui o quê? A gente tem aqui Jesus falando aos seus discípulos. Bom, o que é que eu quero aqui? Eu quero que você interaja comigo. Você, meu aluno, que está aí do outro lado da telinha, vamos imaginar que você seja o meu aluno e eu quero que você interaja comigo nesse vídeo. Então, toda vez que eu ler um texto, eu quero que você complete ele. Tipo, estudaremos o avivamento trazido por... Aí você completa, por Cristo, mediante aos homens comissionados por ele, para proclamar a mensagem de quê? De quê? Das boas? Isso, das boas novas. Para Israel e para o... Isso, para o mundo. Então, você vai levar o seu aluno a participar com vocês dessa aula e deixar essa aula de que forma? Deixar essa aula dinâmica e criativa. A gente vai quebrar esse gelo entre você e os seus alunos, sempre pedindo para o aluno ali compartilhar um pouquinho do texto. Então, você vai ler o texto e a metade ele vai ler, ele vai completar a leitura e deixar isso bem participativo, ok? A gente vai fazer isso no decorrer da lição e você vai vir comigo, ok? Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens já ouviram. Qual foi essa mensagem? Qual foi a mensagem? A mensagem o quê? A mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de quê? Por meio de que mais? Isso, por meio de epístolas e também também de livros. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os apóstolos, né? Transmitindo essa mensagem, ó. Transmitindo essa mensagem. De que forma? Talvez ele esteja transmitindo de forma em epístolas e também talvez esteja transmitindo de livros. Olha aqui. Vamos continuar? O avivamento nos evangelhos. Tópico 1. O Novo Testamento é uma revelação última de Deus para o mundo. Então, meu amigo, você ainda que não conhece o meu canal, tá? A minha dinâmica aqui é, toda vez que o texto estiver em amarelo, é sinal que eu vou trazer uma imagem para simbolizar, tá? Para simbolizar o meu texto. Aí tem a diferença entre eu trazer a referência, porque às vezes eu trago a referência e também trago as imagens com a referência. Mas quando está o texto aqui, eu vou só trazer uma imagem. Então, a gente não continua a leitura. A gente vai fazer o quê? Vai dar Enter ou vai usar o passador do slide. Então, depois, como eu trouxe a imagem, agora a gente continua a leitura. Abordaremos, primeiramente, o avivamento em João. Depois, a sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo, para uma missão gloriosa entre quem? Entre os homens. O avivamento em João, subtópico 1.1. O Evangelho de João, ele foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo.
a sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Quais são eles? São Mateus, Marcos e quem mais? Lucas. Isso. Daí, não consideramos este evangelho como um livro sinótico, tá? Então, eu tenho a imagem, tem um livro de João e também a simbologia, né, de João ali na ilha de Pátimo, né? Aquele filme lá na ilha de Pátimo. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Que água é essa? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água ao quê? Para a vida? Para a vida? João, capítulo 4, versículo 14. Bom, aqui, olha a dinâmica desse conteúdo, tá bom? O versículo diz assim, esse versículo é um resumo da missão redentora de Jesus, tá? Mas qual é o versículo? Eu vou voltar aqui, ó, e a gente vai ver aqui, ó, que o texto, né, vai falar disso aqui. Então, aqui, né, ele vai aparecer de uma forma clara e mais clara, ó. Olha o texto aparecendo aos poucos. Isso. Por que isso? Porque eu vou me referir justamente a esse texto. O conteúdo está voltando-se para este texto. Esse versículo, qual é o versículo? Né? João 4, 14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Bom, como o texto está em amarelo, é sinal que eu vou trazer o quê? Uma imagem. Para quê? Para a gente simbolizar esse conteúdo sobre preencher o vazio de uma alma. Bom, o que eu tenho aqui? Né? Vamos para a explicação do conteúdo. Primeiro a gente vai ler aqui. Tá? Primeiro a gente vai ler aqui. João, capítulo 4, versículo 14, mais uma vez diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca terá o quê? Ele nunca terá... Isso, vem comigo no texto. Ele nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará o quê nele? Uma fonte de água, o quê? A jorrar para a vida eterna. Ok. Essa imagem aqui, tá? Ela representa o quê? O vazio de um homem sem Deus. Então, essa simbologia aqui é o quê? É o homem olhando para dentro de si e se sentindo o quê? Se sentindo um vazio, tá? Se sentindo um vazio. Então, Jesus vem o quê? O objetivo da água da vida é o quê? É preencher, tá? O vazio da alma com o quê? Com uma salvação. E não só isso, vai o quê? Vai sanar a necessidade ou as necessidades espirituais, emocionais e também emocionais do ser humano. Então, o objetivo da imagem é justamente essa. É o homem olhar para dentro de si e sentir o quê? O vazio na alma. Por quê? Porque ele está sem Deus. Então, João capítulo 4, versículo 14, vem justamente dizer isso. Mas aquele que beber desta água que eu lhe der, nunca terá sede. Então, essa pessoa tem que o quê? Tem que beber a água. Se ele bebe a água vai o quê? Vai preencher o vazio da sua alma com uma salvação, vai sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Isso, realmente, só Jesus pode fazer isso. Com o quê? Com a sua água, né? Aquele que beber da água. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz a vida aos que estão mortos. De que forma? Mortos espirituais. Isso, mortos espirituais. Faz com que o teu aluno sempre interaja contigo na leitura. Acompanha a leitura contigo e sempre ele fala junto contigo, tá bom? Esse encontro entre o quê? O Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão, de que forma? Estão mortos. E que mais? Mortos espirituais.
Vamos para a referência? Olha o que diz em Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13, né? A gente não continua a leitura, tá? A gente vem aqui e vai para a referência. Como está em destaque de amarelo, a gente vai para a referência. Olha o que diz a referência. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as suas ofensas. Agora a gente continua. Então, o conteúdo, o meu slide, tem essa facilidade. Por quê? Porque quando eu trago a referência aqui, quando eu trago a referência, ela vem com o quê? Ela vem com conteúdo e também vem com a imagem. Para quê? Para facilitar a compreensão do meu texto, do meu conteúdo. Agora a gente continua. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. O avivamento em Mateus, subtópico 1.2. Meu querido, você que ainda não conhece o meu slide ele é 100% tirado da lição. Então, se você pegar cada tópico da lição e acompanhar comigo aqui, você vai ver que é o mesmo conteúdo, tá bom? Eu não mudo nada, eu não tiro nada. A diferença é que eu faço ele de uma forma criativa. Eu, como design gráfico profissional, tenho uma facilidade de fazer uma montagem de uma arte, de montar o conteúdo e dar mais dinâmica e vida ao material. E é justamente isso. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60, é considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino, ou reino de Deus, aparecem mais de 30 vezes no texto. Então a gente tem aí a passagem de Mateus com também uma simbologia ali, uma arte, uma imagem de Mateus. Tá, mas qual é o propósito do livro de Mateus? O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus. Então, o objetivo era revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Por meio de quem? Por meio dos seus profetas. Vem comigo, não esquece, tá bom? Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Olha o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 13 até o 17. O objetivo é trazer a referência para aprimorar esse conhecimento. Diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado ao isso, repete comigo, tá? Peça para que os seus alunos interajam comigo, com você aí. Então, é chegado ao reino do céu. O avivamento em Marcos, subtópico 1.3. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. O primeiro dele é mostrar Jesus, tá? O primeiro aspecto é mostrar Jesus como servo vencedor. Mas vencedor de quê, professor? Vencedor das enfermidades, vencedor dos demônios, das forças da natureza e também da morte. Então, no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos, né? Ele mostra Jesus como servo vencedor. Ele venceu o quê? Ele venceu as enfermidades, né? Onde Jesus faz a cura. Ele venceu os demônios, onde
expulsa o demônio, aonde ele diz: acalma o mar, e o mar acalma, e também sobre a morte. Segundo aspecto, tá? O evangelista apresenta Jesus como servo o quê? Servo sofredor. E o outro, maltratado pelos líderes judaicos e também pelos sacerdotes. E mais ainda, traído por Judas, né? Um de seus discípulos. Olha a referência, Marcos capítulo 14, versículo 10 até o 11, né? Sempre eu procuro trazer a referência para quê? Para dar mais uma dinâmica ao nosso slide, o nosso conteúdo. Quer adquirir o nosso material? Aqui embaixo na nossa descrição a gente tem. Já conhece as minhas redes sociais no Instagram? Clica aí também, ok? Não é inscrito? Amigo, se inscreve no canal. Toda semana eu posto a nossa lição aqui com uma dinâmica, sabe? E alguns professores já têm feito elogio. Olha, na primeira lição eu já tive participação, eu já tive dinâmica, o pessoal já amou o teu trabalho. Então, continua, fica comigo. Vamos na referência? Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11 diz assim: E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais do sacerdote para lhe entregar. Então, eu trago a imagem de quem? Judas na frente do sumo sacerdote, para entregar quem? Para entregar Jesus. Olha a próxima arte. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhes o quê? Dar-lhes isso, dar-lhes dinheiro. E buscava como entregaria por ocasião oportuna. Então a gente tem aí Judas, né, com essa pacote de moeda e também, né, Judas entregando Jesus, como eu posso dizer aí, o beijo da morte, né? Bom, aqui a continuação é, ele foi o quê? Ele foi humilhado pelos soldados romanos. Marcos capítulo 15, versículo 1 ao 20. Como é muito longo, esse eu não trago, né? Terceiro, olha o terceiro aspecto. Então a gente tem o primeiro aspecto, o segundo aspecto e agora o terceiro. O terceiro diz assim: Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Marcos capítulo 16, versículos 6 e 8. Vamos para a referência? Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então eu trago uma imagem, né, do anjo falando ali a Maria e as suas servas. Olha a segunda imagem, né? Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então ela olha um para outras, né? E ela faz o quê? Agora, olha a imagem, ela saindo. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada dizia a ninguém. Porque o quê? Porque isso, porque temiam. Não esqueça. Peça para que os seus alunos interajam com você na leitura. Isso vai o quê? Isso vai facilitar a compreensão do aluno junto com o conteúdo. Ele sempre está ali participando com você. Deixa ele pertinho de você, tá bom? Sempre pede para ele ler um versículo, sempre pede para ele ler um trecho com você, mas quebra esse gelo dentro de sala. E ó, não vai uma semana, você vai ver como a tua EBD vai mudar essa dinâmica. Tenho certeza disso. Continuação. Assim, o nosso Senhor, ele foi o quê? Ele foi, mas ressuscitou triunfantemente. Ao terceiro, ele foi o quê? Vencedor. Ele venceu a morte, o pecado, o mundo e também venceu o maligno. Então, ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e também o maligno. Ok? O avivamento em Lucas. Vamos entender isso no subtópico 1.4. O Evangelho de Lucas, o médico amado, em Colossenses capítulo 4 e versículo 14, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Lucas capítulo 19, versículo 10. Por favor,
Quem pode ler para mim aí? Aqui você já pede para o seu aluno interagir. Se ele já quebrou esse gelo no início, né? Já quebrou o gelozinho ali, ele já vem fazendo participação, agora tu já acocha um pouquinho mais o teu aluno. Já pede para ele ler uma referência contigo. Então ele lê a referência contigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso. Pelo quem? Pelos estudiosos, né? Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador. A gente vê isso em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. Eu não trouxe essa referência. Bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Então, eu peguei essa referência. Qual é a referência? A referência, tá? A referência de a mensagem do anjo com o pastor. E a gente vê isso aonde? Em Lucas capítulo 2, versículo 10 ao 14. Eu não continuo o texto, né, como vocês já estão acostumados aqui no meu canal. Então a gente já sabe, né? Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 14. Aqui eu quero fazer uma dinâmica, eu quero mostrar o conteúdo aqui. Aqui eu tenho o quê? Um anjo falando aos discípulos. Vamos para a criatividade aqui, para a gente entender isso aqui. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Olha a nossa próxima imagem aqui. Olha a dinâmica. Olha o que vai acontecer. E no mesmo instante apareceu com os anjos multidões de exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, a minha facilidade aqui foi o quê? A minha criatividade foi o quê? Foi a gente ver que está a referência aqui. Um anjo conversando. Porém, quando chega o próximo, né? E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais. Então aparece o que agora? Vários anjos. Então, para isso, deixa o conteúdo mais dinâmico, deixa o conteúdo mais criativo, mais apresentável, mais impactante para o seu aluno. E isso ele vai o quê? Ele vai dizer, olha, que aula show! Próximo domingo eu não vou perder. E aproveita, já traz mais outro coleguinha para participar com a gente. Né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O avivamento nos Atos dos Apóstolos, subtópico 2. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ele mostra que o evangelho, o quê? O evangelho ultrapassa as fronteiras de Israel, chegando ao gentio de uma maneira impactante. E também o quê? Também de maneira avivada. O avivamento na igreja primitiva, subtópico 2.1. Acompanha na lição, tá? O objetivo também aqui, meu professor, eu queria que você também procurasse ver isso com seus alunos, tá? Como o meu conteúdo é 100% tirado da lição, tudo que está no slide está na lição. Então, sempre peça para o aluno acompanhar, tá? Junto com a lição. Por quê? Porque eu quero que você peça para o seu aluno grifar alguma coisa importante que você achar. Se você está dando o seu conteúdo e você acha que isso é importante mais ainda para o conteúdo, e você já pede e diz, olha, grifa aí essa parte. Tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus. Quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida, disse o quê? Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, como está um destaquezinho aqui, você poderia pedir para o seu aluno, olha, destaca isso aqui, porque isso aqui é o ICT, é aquela ideia central do texto, e isso vai ajudar
futuramente ele compreender depois que ele pegar a lição, depois que ele acompanhar ali. Então, ele grifava esse: vos sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, né? Então, peça para ele acompanhar, já que o meu conteúdo é 100% tirado da lição, peça para ele interagir. Tá com a lição? Ainda não tá com a lição? Não, então calma aí. Professor, procure agilizar uma revista para esse seu aluno. Não deixe ele sem revista. Tire, se for possível, tire do seu bolso. Converse com o seu pastor. Pastor, vamos interagir aqui com o aluno Rafael. Ele está sem a lição, mas eu percebo que ele é bem proativo nas minhas aulas. Vamos dar uma lição para ele de gratificação? Ajuda aí, colabora também. Então, a deixa é: peça que os seus alunos acompanhem também na lição. Tá? Acompanhando na lição, ele vai o quê? Grifar isso aí. Então, vamos para Atos capítulo 1, versículo 5, que diz assim. Quem pode ler para mim aí? Aproveita aí um aluno, lê para mim aí em voz alta, por favor. Quando o aluno terminar de ler, sempre agradeça a ele. Meu querido, muito obrigado pela sua participação, pois muito me ajuda, né? Porque aí, quando ele lê, você também pode dar aquele golinho de água ali, que você já está, né, um tempinho sem tomar água. Quando você pede para ler esse versículo, você já aproveita, vai ali no teu copinho, professor, já bebe aquela água, já descansa ali um pouco a garganta. Não? Então fica a minha dica aí. Então, porque na verdade, João batizou com o quê? Mas vós sereis batizados com o quê? No Espírito? Isso. Vós sereis batizados no Espírito? A igreja, vamos lá? O Espírito Santo, não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. A descida do Espírito Santo, subtópico, agora a gente vai para o subtópico 2.2. Como a gente vai falar sobre a descida do Espírito Santo? Olha aí, uma pomba batendo asa para simbolizar aí o Espírito Santo. Gostou do meu slide? Gostou da minha dinâmica? Meu amigo, se inscreve no meu canal, tá? Olha, tenho dicas maravilhosas. Ainda não é inscrito no meu canal, ainda não adquiriu o meu conteúdo. Então vamos dar um upgrade na tua sala. Eu quero te ajudar a bombar a tua sala. A tua sala vai ser dinâmica, vai ser criativa, os teus alunos vão amar esse conteúdo. Toda semana eu estou aqui postando um conteúdo diferente, eu crio uma arte diferente. Alguns professores já têm me elogiado. Olha, professora Zeniel, o seu conteúdo tem me ajudado bastante dentro da minha sala. Quer adquirir meu slide? Clique aqui embaixo, dá uma olhada na descrição, tem lá, ó. Vai na nossa plataforma totalmente segura, tá bom? Vamos para o conteúdo? A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos capítulo 2, é o cumprimento, tá? Gente, eu coloquei aqui sublinhado porque o nosso comentarista, ele colocou com O, ele colocou cumprimento, tá? Se puder corrigir aí, viu, aluno? Já faça um grifinho aí, faça um grifo embaixo aí, não é cumprimento, é cumprimento de cumprir a promessa. Então, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 antes de Cristo. Bom? Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre o servo e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu, isso, vem comigo, tá bom? Não esquece não, participa comigo aqui. Derramarei o meu espírito, né? A gente tem uma arte aí, né, falando sobre avivamento, e ali tem a simbologia das pombas como Espírito Santo. Aí a gente continua agora onde a gente parou. Esse avivamento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, olha isso, antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os seus discípulos e deu-lhe o quê? A grande o quê? A grande comissão. Quem sabe qual é a grande comissão? Alguém sabe? Alguém sabe qual é a grande comissão? Não?
Vamos saber? Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 18. Olha aí, o nosso clássico, gente. Como é que você não sabe disso? Né? Você sabe? Opa, então parabéns. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o que eu tenho aqui? Olha a minha arte. Eu tenho Cristo, né, enviando, né? Ele faz aquela reunião e disse, olha, vamos fazer agora a grande comissão. Saiam de 2 em 2. Vamos para o texto? Né? E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai ao evangelho a toda criatura. Quem crê e for o quê? Será? Mas quem não crê, será o quê? Isso. Vem comigo. E estes sinais seguirão aos que? Em meu nome expulsarão os? Falarão novas? Isso. Vem comigo. Participa comigo. Não deixa minha aula chata, não. Tá? Pegarão nas serpentes e, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano? E porão as mãos sobre os... E o quê? E os curarão. Isso. Depois, não, dia depois, receber o cumprimento da gloriosa promessa. Quando for o quê? Cheio do Espírito Santo. Olha o povo reunindo e o Espírito Santo por cima ali. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 3, diz assim. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos o quê? No mesmo? Isso, reunido no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e também impetuoso, e encheu toda em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um dele. Aí a gente tem a simbologia, fiz aí uma arte para complementar isso aí, para dar um pano aí mais no Pentecoste. Continuar agora para executar. Executar o quê? A grande comissão. Qual é a grande comissão? Agora a gente já sabe. É o ide do Senhor. Para pregar o evangelho é preciso receber o avivamento que vem da onde? Que vem do alto. O avivamento nas epístolas e também no Apocalipse. Vamos para o tópico 3. Nas epístolas paulinas, subtópico 3.1. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus transformou em quê? Em um pregador. E apóstolo, e também o quê? Doutor dos? Qual é a referência? Onde está escrita a referência? Aonde? Isso. Amém. Por acaso, ele escreveu quantas cartas? 13 cartas, entre as quais eram para a igreja e para quem? Para as pessoas. Isso. Por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e também pessoas, né? Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como, quem pode ler? Justificada pela? Está escrito aonde? Isso. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5 e versículo 1. Próximo, quem pode ler? Isso. Amém. Próximo, a formação do corpo por ocasião da volta de Jesus. Em 1º e 2º Tessalonicenses. Olha o nosso clássico aí dos pré-tribulacionistas. 1º Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17. O advento da alegria dos salvos está em Filipenses, capítulo 4 e versículo 4. Todavia, especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios. Destacar o quê? Mas enchei-vos do Espírito. Quem pode ler para mim essa referência, por favor? Ok, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Bom, esse apelo continua a ecoar atualmente. Nas epístolas paulinas, subtópico 3.2. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Tá?
aparentemente, sem perspectiva o quê? Avivalista. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as suas esferas da vida. O valor da fé, da salvação, acompanhado de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada, né? Coloquei aí também, fiz uma escrivaninha ali para Paulo, para até facilitar o trabalho do Paulo, né? As epístolas universais ali, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e também ali o profético que é Apocalipse. No livro do Apocalipse, subtópico 3.3. O último livro da Bíblia, 90 a 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, como a revelação de Cristo glorificado, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Próximo, a revelação das coisas passadas, qual é a referência? Quem pode ler? Apocalipse capítulo 1, versículo. A revelação das coisas em relação à igreja, a gente vê isso em Apocalipse 2 e 3, em relação às nações. O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E também a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 4 e versículo 22. Bom, depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu. Olha como tem um amarelinho, referência. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos para a referência. Eis que vem como as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele dará fim à grande tribulação. Amarelo, referência. E implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Conclusão. Por favor, quem pode ler para mim aí a conclusão? Na conclusão, você já pede para alguém ali mais dinâmico já ler com você, participar com você, ok? O Novo Testamento é a revelação de Deus para a igreja e a mensagem da salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para o avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra, né? Então, como o seu aluno já fez ali a participação desde o início, ele vem ali quebrando aquele gelo e participando contigo, aqui ele vai ter mais facilidade em responder o exercício, ok? Nossa próxima lição, quarta lição, o tema será o ministério avivado de Jesus. Então, meu querido professor, gostou dessa aula? Gostou dessa aula? Então, olha, a minha dica é, quando chegar no final aqui, já fala para os teus alunos. E aí, gostou da aula? Acredite, nossa próxima, essa daqui não é nem a ponta do iceberg. A próxima aula, o próximo domingo, vai ser muito melhor do que essa. Muito melhor do que essa, te garanto. Então, aproveita e já traz mais um para participar com a gente, ok? Meu professor ainda não é inscrito no meu canal, ainda não faz parte aí da minha equipe de professores a qual eu apoio, a qual eu dou aquela força, então se inscreva no meu canal, deixa aquele like, faz aquele comentário maravilhoso, tá bom? Que será um prazer responder o teu comentário, ok? Quer adquirir o nosso slide? Olha,
aqui na descrição tem aí para você adquirir o seu slide. Tem uma dúvida? Quer conversar comigo? Embaixo do meu slide também tem, eu lhe dou totalmente um suporte para você ter essa dinâmica, ok? Então, olha, que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo slide.